Bom, gente, bom dia. Eu sou o Alexandre Corso, sou técnico de informática da SMED e também estou o diretor pedagógico do Instituto START. A nossa ideia hoje, então, é agradecer primeiramente a presença do colega André de Campos, né, da CIPAV, e vamos falar um pouquinho sobre essa questão da cidadania digital, né, nesses nossos novos tempos. Então, para começar, comecei fazendo algumas citações com o pessoal quando entrei na prefeitura lá em 2011 sobre a questão de segurança, direito digital, e aí recebi o convite de uma escola para trabalhar mais a fundo nessa questão. A partir daí, conheci o Instituto START, fui fazendo novos cursos junto com esse pessoal, adquirindo novos conhecimentos, e em um certo momento chegou um convite de uma escola aqui de Caxias do Sul para que eu e o André a gente conversasse com os alunos, né, da escola sobre essa questão de ética, segurança e direito digital. Então, obrigado pela presença de todos, né? Passo a palavra para o André dar o seu bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer ao convite feito pela Cíntia do NTM, né? O pessoal, a Raquel também, enfim, a tua parceria, né, Alexandre? E agradecer essa oportunidade de poder estar aqui contribuindo, né, com algumas orientações no que diz respeito à cidadania digital, um tema extremamente pertinente, né, nesse momento. Para quem não me conhece, meu nome é André Campos, eu sou professor da rede há alguns anos, já trabalhei no programa CIPAV há alguns anos atrás também, e estou, no momento, na coordenação do programa. Tá? Então, eu queria dar as boas-vindas a todos. Eu vou fazer uma introdução a esse tema cidadania digital, um pouquinho sobre a questão da internet, né? Que nós estamos num momento ímpar, num momento bastante delicado, e essa ferramenta ela nunca foi tão acessada como nesse momento, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre a simbiose, acredito que seja a simbiose prevenção e cuidado, né? Ambas andam juntas. Eu não posso falar de prevenção sem falar de cuidado. Cuidado implica em amor, implica em proteção, implica em atenção, né? Implica em responsabilidade, principalmente quando nós falamos em tecnologias digitais, internet. Alexandre. Bom, essa questão toda tá muito novo até para a gente que está há bastante tempo trabalhando com isso, né? Porque nós tínhamos uma perspectiva de uso de tecnologia da internet e em questão literalmente de dias, isso mudou completamente, né? Para professores, eu creio que o impacto foi maior ainda, né? Que tiveram que, de uma hora para outra, aprender a utilizar essas tecnologias e falar com um telefone, com uma câmera e tentar levar esse conteúdo para os alunos. A gente ressalta em alguns pontos que, como isso está mudando, a gente tem que cuidar também toda a nossa segurança, né? Na questão de exposição, visualizar o que a gente está mostrando, né? Então, isso, cada dia está um pouquinho mais difícil de lidar, mas não impossível, né? A gente tem que tomar alguns certos cuidados com relação a isso. Só fazer um parênteses aqui, André, o pessoal está pedindo para te melhorar um pouquinho teu áudio, acho que só bota o microfone um pouquinho mais próximo, estão dizendo que o áudio está baixo. E aqui então, né,
Para mim também é muito novo, essa é a minha primeira live, então a gente não está muito confortável ainda em estar conversando nesse sentido, né? E a gente vai esperando aí a opinião do pessoal, as perguntas. A gente está vendo aqui no YouTube um monte de gente dando bom dia aqui. E se tiver perguntas, né, o pessoal pode ir colocando aqui que a gente vai, à medida do possível, vai respondendo. Eu gostaria também de fazer uma provocação, né, uma questão que eu vou deixar no ar. Como disse o filósofo Mário Sérgio Cortella, nós acessamos, quando acessamos a internet, nós acessamos ela para navegar de uma forma ética, segura, responsável, preventiva, cuidadosa, ou nós acessamos a internet para naufragar, né? De uma forma totalmente oposta, irresponsável, sem cuidado, sem prevenção. Essa questão eu vou deixar no ar para depois o pessoal que está participando, se quiser fazer algumas considerações, enfim, né? Eu considero a internet uma grande praça pública, uma grande praça pública, né? E ali nós encontramos de tudo praticamente, né? Nós encontramos arte, nós encontramos literatura, nós encontramos games, música, vídeos, muitas informações, o que não implica em conhecimento, né? A gente tem que saber filtrar isso. E também encontramos violências, né? Por isso eu reafirmo a questão da prevenção, do cuidado. A gente percebe que muitas pessoas se expõem demais, né? Com imagens. Colocou uma imagem na internet, ela pulveriza, tu nunca mais vai conseguir retirar. Depois o Alexandre pode falar mais sobre isso, né? Eu vejo que as pessoas colocam nas redes sociais muitas imagens, muitos depoimentos sobre o seu dia a dia, né? Endereço, localização. E isso, na realidade, é um prato cheio, né? Para os criminosos que estão aí acompanhando, e principalmente agora, nessa época, né, de reclusão, de distanciamento, né? E principalmente também pela falta de atividade, de desemprego, que tem muito, muitas pessoas acabam caindo no crime, né? E a gente tem que ter cuidado. Alexandre, tu quer colocar mais alguma coisa? A gente sabe que os crimes de internet aumentaram 200, 300% nessa época de pandemia. Eu mesmo já recebo várias ligações do pessoal tentando vender alguma coisa, mas sabe que na verdade não é um produto que querem vender. Na verdade o que eles querem fazer é justamente pegar os teus dados, né? E essa exposição a gente tem que ter um certo cuidado, principalmente com relação a live, por exemplo. A gente tem que cuidar qual ambiente a gente está, porque a gente fala muito da gente, né, nesses ambientes. Por exemplo, olhando a imagem do André, a gente vê que ele trabalha no CIPAV, porque tem um cartaz no fundo, né? O meu aqui não deu tempo de eu colocar nada aqui atrás ainda, mas são esses cuidados que a gente tem que ter, são mínimos detalhes que nos contam, né, a nossa vida, nossa localização, os nossos dados para as pessoas, para quem estiver ouvindo, assistindo, etc. A questão de receber mensagem, o pessoal vai lá, porque o meu WhatsApp foi clonado. Na verdade, não existe clonagem de celular. A segurança do celular e do WhatsApp ela é muito eficaz. O que existe é que você acaba colocando, dando o teu código de acesso do WhatsApp para uma outra pessoa instalar o WhatsApp no celular dela, né? Então, esse é o tipo de golpe. Quando você faz uma pergunta, né, geralmente a gente escutava, não me responda com outra pergunta, né? Por exemplo, vamos sair aonde? Não me responde, me diz se quer sair ou não, né? Não me responda com outra pergunta. Só que isso mudou. E hoje em dia, quando alguém te faz uma pergunta, você tem que fazer, por que tu quer saber?
Ah, qual é o teu endereço? Para que você quer meu endereço? Ah, nós estamos numa loja e queremos confirmar o teu endereço. Ok, tu me fala o endereço e eu digo se está certo ou não. Tá? Então, muito cuidado nessa questão. Os golpes, eles estão cada vez mais sutis, né? Seja numa confirmação de dados, seja numa entrega, seja o que a gente fala para as crianças na escola, né? Na minha época, só mal e mal tinha o telefone e a pessoa ligava e aí a criança atendia e perguntava: teu pai está em casa? Justamente para saber se a criança estava sozinha ou não em casa. Né? Então, são perguntas sutis que o pessoal faz e a gente tem que estar sempre com um cuidado maior, né? Duvidando de tudo. Eu digo que o mundo virtual ele faz parte do mundo real, né? Então a gente tem que ter os mesmos cuidados que nós temos na nossa vida, dentro de casa, fora de casa, na rua, nós temos que ter esses cuidados também no mundo virtual, né? Quando acessamos a internet, com muita responsabilidade. Eu vou citar um caso que eu considero emblemático, que ocorreu aqui em Caxias, tá? Envolvendo uma adolescente que estudou, inclusive, numa das nossas escolas. Obviamente não vou citar nomes, mas era uma adolescente de 15 anos que conheceu um rapaz pela internet, né? E a única coisa verdadeira no perfil desse rapaz era a foto, né? A gente sabe que o perfil pode ser totalmente adulterado, né? Eu posso copiar a foto de uma pessoa, montar um perfil falso e acessar uma rede social, praticar crimes. Ele mentiu a idade para essa menina, para essa adolescente, disse que trabalhava numa empresa. Quando o fato veio à tona, foram investigar. Ninguém conhecia ele na empresa. Mentiu a idade dele para a menina também. E do relacionamento virtual passou para o relacionamento físico. Começaram a namorar, ele enganando ela todo o tempo. Aí eu também faço uma observação com relação à negligência dos pais, que acharam aquilo normal, né? E com o passar do tempo, foram 2 anos de relacionamento, com o passar do tempo, ela começou a descobrir algumas coisas que não eram verdadeiras e acabou se separando dele, né? O que aconteceu? Ele não aceitou a separação. Numa determinada manhã, essa estudante, uma parada de ônibus, esperando, né, o coletivo para ir até a escola, ele se aproxima com o carro, estaciona na frente da parada, oferece uma carona para ela. Ela, descuidada, né, ou não imaginando algo mais grave, aceitou a carona e nunca mais voltou para casa. Infelizmente perdeu a vida com 17 anos, né? E provavelmente o criminoso ainda esteja por aí. Cumpriu algum prazo, né, na penitenciária e provavelmente já esteja por aí novamente. Um outro caso também que eu gostaria de citar, inclusive em algumas palestras, quando abordava cyberbullying, a gente abordava, né, citava esse exemplo de uma jovem também muito bonita, de 16 anos, não era moradora de Caxias, moradora de Veranópolis, uma cidade pequena, né, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Estava se relacionando também com um adolescente e cometeu o erro, né, o descuido de se deixar fotografar, né, seminua, da cintura para cima, numa atitude, digamos que irresponsável, né, da parte dela. As fotos ficaram armazenadas no celular do adolescente. Passado algum tempo, eles se separaram e o adolescente, então, para se vingar dessa jovem, acabou expondo as fotos, né, nas redes sociais. Imaginem a repercussão num município pequeno,
né? A situação dessa adolescente que acabou entrando em uma depressão muito grave e cometendo suicídio. Eu relato esses dois fatos agora porque eles foram bem marcantes, né? Depois, se nós tivermos tempo, a gente pode trazer e trabalhar com outros fatos. Então, eu estava anotando aqui algumas coisas que o André falou e alguns pontos que a gente precisa ressaltar. Na questão, por exemplo, do primeiro caso, onde que os pais foram negligentes, eu me colocando no lugar de pai, entendendo um pouquinho mais de tecnologia, já é difícil você controlar o que seu filho faz na internet, né? Adolescente, pior ainda, porque eles se trancam no quarto e aquele é o mundo deles, e aí você não tem sequer a permissão para entrar num quarto da sua casa, né? Então, a questão da negligência, muitos pais nos dizem, mas eu não entendo de internet, eu não entendo de tecnologia. Meu pai e mãe, me desculpa, mas você é responsável pelo seu filho, inclusive naquilo que ele faz na internet. Então, se você deu um celular para o filho, você vai ter que começar a aprender, vai ter que começar a utilizar, ver, acompanhar. O que a gente não pode fazer é estar vigiando sempre o filho. O que a gente tem que tentar fazer, e eu sei que não é fácil, é fazer um acordo, né, com os nossos filhos, que a gente veja isso junto. Já tive casos em palestras que a gente fez, que uma aluna abordou e disse, mas o meu pai pegou e botou alguém na rede social, que eu fui perguntar para ele quem era, e ele não sabia quem era aquela pessoa. E aquela pessoa veio me pedir amizade. E eu quase aceitei, porque se é amigo do meu pai, né, eu tenho segurança que meu pai não vai ter qualquer amigo. E aí, para você ver que a partir daí, a negligência dos pais por não saber lidar com a internet, ela pode causar um grande problema. E aí, o que aconteceu? Essa menina começa a vigiar, entre aspas, o pai, todos os amigos que o pai coloca na rede. E ambos fizeram um acordo de justamente, na hora que alguém pede amizade, de interrogar o pessoal da família. Realmente esse perfil é falso? É verdadeiro? Você conhece? Quem é essa pessoa? Então isso é bastante importante. No segundo caso, a gente fala em vingança digital, né? Então, você está num relacionamento, aquilo que você fala para a pessoa é um acordo entre ambos. E geralmente, depois de uma separação, de uma briga, há essa questão da vingança digital. Só que você também vai responder por isso, né? De estar colocando informações ou mesmo fotos que foram lhes dadas por um elo de confiança, colocando isso ao público. Então, são todas essas situações que a gente vai vendo e não se precisa ter uma legislação contra crimes digitais. Porque, como o André falou no início, o digital e o real são a mesma coisa. Você só está usando uma via diferente de informação para levar ou para buscar informação. Mas os crimes, eles são todos os mesmos crimes que a gente tinha e ainda tem, né, no Código Civil. Então, você recebeu uma foto de alguém e isso não te dá o direito a divulgar essa foto sem a permissão daquela pessoa. Você bateu uma foto de uma pessoa para guardar para si, você não tem o direito de estar divulgando. Então, os crimes são feitos com o vínculo digital, mas todos estão sujeitos a penalidades. Eu percebo que tem estudantes aí, né, prestigiando a live. Os estudantes, eles estão conectados sempre que podem, né, postando opiniões, fotos, vídeos, indicando o local onde estão. Muitas vezes, o que para nós, adultos, pode ser uma exposição, para eles é apenas parte do relacionamento, né? O que nós percebíamos muito nas escolas também, gravando vídeos, postando foto de colegas
né, nas redes sociais sem autorização. E aqui também, para os colegas professores, muitas vezes eu encontro, inclusive, né, quase que diariamente, professores que realizam trabalhos com seus alunos e colocam na sua rede pessoal, Facebook, Instagram, né, preferencialmente, fotos dessas atividades com as crianças. A gente sabe que a escola solicita sempre, né, uma autorização aos pais, normalmente no início do ano, mas aqui vai uma orientação. Eu recomendo que não se utilizem imagens das crianças, dos estudantes, em rede particular, né? Normalmente as escolas já têm um Face próprio, uma página, né? Então que se utilize a página da escola e não a sua página pessoal, porque isso pode gerar problemas sérios e as responsabilizações estão aí. André, é bem lembrado, até porque a autorização de imagem é do aluno para a escola, não é do aluno para o blog do professor, para a rede social do professor, né? E até no nosso caso, como a rede é municipal, então todo o trabalho feito por um professor em sala de aula, ela é um trabalho público. Então o professor não pode se apropriar dessas ferramentas para uso privado, né? Sem autorização, logicamente, da secretaria. Então, bem lembrado essa questão. Não sei se a gente abre um espaço para os Tem uma questionamentos. pergunta aqui da Jocelei Angonese, que diz o seguinte: qual o procedimento que as pessoas devem tomar quando utilizam fotos em memes sem autorização? Não só a questão do meme, né? Utilizar fotos sem autorização é uso indevido de imagem. Então já começa por aí, tá? E na própria Constituição, eu não sou advogado, então não sei os artigos de cor, mas a própria Constituição garante, né, a preservação da nossa imagem. Então não cabe a ninguém utilizar a minha imagem sem o meu consentimento, sem a minha autorização. E lembro que a autorização que o aluno tem para uso da imagem é a imagem dele em situação escolar e pela escola, né? Não de forma privada. E tem mais alguma? Aqui a Elinice coloca que ela tem filho de 10 anos e só havia a criança dela e uma colega que não tinham redes sociais. Aí que a filha tinha celular e sem acesso à internet. A gente tem que observar essas redes sociais e os outros aplicativos, qual é a idade mínima para usar esses aplicativos. Tá? A grande maioria deles é a partir dos 13 anos. O próprio WhatsApp, por exemplo, para você utilizar o WhatsApp, teria que ser a partir de 13 anos. Embora houve o ano passado, em maio do ano passado, a comunidade europeia votou e colocaram que um cidadão europeu, para utilizar o WhatsApp, deve ter 16 anos. Então, não basta só saber qual é a idade mínima que fala no aplicativo. Eu tenho que saber o que dizem as leis locais também, né? A partir daí, mas agora, principalmente agora em pandemia, eu tenho que colocar meu filho em aula online, o pessoal está mandando no WhatsApp, ok, pode fazer, mas utilize o WhatsApp do pai e da mãe, né? Gerencie esse uso. Veja o horário que ele tem a aula, tente colocar um regramento na utilização disso. Depois da aula, verifique lá no WhatsApp, veja, né, as conversas, o que foi pedido, o que foi conversado. Então, a gente tem que ter esse monitoramento, né, com as crianças. Quer colocar algum outro fato aí, André? Eu acho importante, a gente sabe que os pais, em função das suas atribuições, até nós, professores, né, pais, muitas vezes nós deixamos filhos
no quarto, utilizando a tecnologia, e não estamos observando. Então, uma orientação, deixar sempre o equipamento, o note, o computador, num local mais visível, né, da casa, onde se possa estar monitorando o tipo de acesso que a criança está fazendo, né? Que os riscos eles são diversos, né? Contato com pessoas mal intencionadas, né? Invasão de perfil, privacidade. Seguido alguém diz assim, pô, clonaram o meu perfil, né? Pô, isso é um risco muito grande. As pessoas se passarem por nós, né? Para cometerem crimes virtuais. A disponibilidade de informações confidenciais, questão de endereços, senhas, né? Outro caso que aconteceu, os adolescentes conversando pelas redes sociais, um deles chegou e disse assim, olha galera, este final de semana eu não estarei em casa, né? Eu vou com a minha família para a praia, nós vamos ficar 10 dias. Só que no perfil desse adolescente, tem lá onde ele mora, o bairro, né? Fotografias da casa, da residência dele. Isso acabou se tornando um prato cheio. Em 10 dias, os assaltantes foram lá, roubaram, assaltaram a casa, e a gente sabe muito bem que normalmente os vizinhos, até por receio de se comprometerem, acabam não enxergando nada, né? Então tem que ter muito cuidado com essa exposição de dados. O recebimento de mensagens maliciosas, né? Muitas vezes eu recebo uma mensagem, um conteúdo impróprio, inadequado, o que eu vou fazer? Eu não vou repassar essa mensagem, né? E a gente observa que às vezes alguém curte, compartilha, e aquilo, de certa forma, faz com que essa pessoa seja responsável. Se ela for menor, obviamente que a responsabilização vai recair sobre os pais, né? Ou os responsáveis. A Patrícia Trentin coloca, né, que criança não tem maturidade para ter privacidade. E eu digo o seguinte, que o zelo dos pais, né, não fere a privacidade dos filhos, tá? Porque como eles são nossa responsabilidade, é dever de um pai e de uma mãe tá orientando e tá observando o filho, e isso não vai ferir a privacidade dele. A Caroline falou então, né, que nos países europeus há uma legislação, e como é que fica a nossa questão, né, aqui no nosso país. Então, a gente parte sempre do seguinte princípio: para utilizar a questão digital a partir dos 13 anos. Por quê? Porque antes de 13, o indivíduo é uma criança, né? Não é um pré-adolescente e tudo mais. E ele é menor, e a legislação diz que ele não pode ser deixado sozinho, seja no ambiente virtual ou no ambiente real, tá? Agora me foge a expressão jurídica disso, né? Mas seria como você fazer um abandono de incapaz, né? Um abandono de menor. E da mesma forma, isso na parte digital também não pode ser feita. E sim, o pai e a mãe são responsabilizados por isso. Ah, mas eu vou criar um perfil na rede social, né? E aí ele não me permite. Então aqui ele inicia e fala que há alguma responsabilização aos pais se os filhos tiverem redes sociais sem a idade mínima, pois para cadastrarem precisam mentir os dados. Então, mentir a idade é falsa identidade. Isso está previsto no Código Civil, tá? Se eu não me engano, vai de 3 a 4 meses de prisão ou multa. Então, a falsa identidade já está prevista. Sim, o pai é responsabilizado. Vou pegar um exemplo de um colega meu, tá? Ele com filhas menores, uma já acima de 13, ajudou ela a criar o perfil dela na rede social. A partir daí, visualizaram junto quem eram os amigos, né? E foram acrescentando esses amigos na rede social. A filha menor de 13 também tinha as amigas que tinham rede social, queria interagir e tudo mais. O que esse meu colega fez? Ele fez o perfil da família dele. Então, botou lá, família tal.
E aí estava ele, a esposa e a filha. Então, ele pedia que as coleguinhas dessa filha fossem adicionando a família como amigo, não individualmente. E elas se comunicavam por esse perfil da família. No momento que ela teve a idade mínima que a rede social permitia que ela tivesse uma conta individual, eles criaram essa conta individual e aí foram migrando esses amigos que estavam na família para a conta individual dela. Olha só que legal isso. Nesse momento, os pais começaram a conhecer praticamente todas as amigas virtuais, os amigos virtuais dessa criança. E a ter um certo relacionamento virtual, ver o que conversavam, o que combinavam, trabalhos de escola, passeios, etc. Então, isso deixa a própria família muito mais segura. Então, não é porque a criança pede, né, que a gente vai lá e cede e faz. Lembra aquele ditado que... aquele ditado não, aquela coisa que a mãe da gente fazia, né? Mãe, posso ir em tal lugar? Não, não pode. Mas todo mundo vai. Sim, mas tu não é todo mundo. E a gente vai fazer isso na parte virtual também. Não é porque todo mundo tem que tu vai ter também, né? Mas e qual é a idade que a criança, mesmo acima de 13 anos, possa ter mais responsabilidade de usar isso ou não? Essa pergunta foi me colocada numa palestra e eu cheguei para o pai e disse o seguinte: tu deixa o teu filho ir até a padaria do teu bairro? Sim, né? Ela já sabe atravessar a rua, se cuidar. Pois é, essa mesma pergunta eu te faço. Será que essa criança tem maturidade para estar sozinha na rua digital? Então, a gente não sabe qual é a maturidade, né, da criança. Isso são os pais que, mais ou menos, têm essa noção. A gente sabe de crianças muito pequenas que são muito maduras e crianças com uma idade já adolescente, quase adultos, que são muito imaturos. Então, o pai sabe como regrar bem essa questão. E se não sabe, vão aprender junto, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de cidadania digital, né? Cidadania, no meu ponto de vista, é tu ter consciência dos teus direitos, dos teus deveres, né? E principalmente das tuas responsabilidades. A gente observa aqui as pessoas falando que as redes sociais nunca foram tão acessadas como nesse momento, né? Até por necessidade, que é o novo normal, como se diz, né? Então, como é que eu preservo a imagem, né? Como é que eu preservo a minha imagem nas redes sociais? Tendo muito cuidado, tendo responsabilidade com aquilo que eu acesso, né? Obviamente. E a cidadania é isso, é consciência, né? Sobre as minhas atitudes, consciência sobre as minhas responsabilidades. Mais alguma colocação aí, Alexandre? Então, quero dizer para o pessoal, nós temos também uma campanha junto ao Instituto Instat de cidadania digital, né? Que está trazendo toda essa gama de responsabilidades, mostrar o que pode, o que não pode fazer. Quem está por trás disso é a doutora Patrícia Peck Pinheiro, né? Ela é uma advogada, já foi programadora de computador na sua adolescência, antes de entrar na faculdade, e acabou se especializando em direito digital. Então, a gente não está só colocando fatos aqui que a gente lê em jornal, vê em sites e tudo mais. A gente tem, né, um respaldo jurídico da doutora Peck, que também é palestrante, já foi tema de capa de revista, já tem mais de 23 livros nessa parte de direito digital. E a gente sabe um pouquinho, né, do que está acontecendo, do que pode ou não fazer. Mas isso não nos tira a responsabilidade de fazer a coisa de forma ética, segura e legal. Né? Cada dia mais a gente está tendo outras formas de comunicação, de visualizações, novas redes sociais vão surgindo, e a partir daí a gente tem que saber qual é o ponto da quebra de segurança
de cada aplicativo, de cada dispositivo, celular, computador e tudo mais. E o pai e a mãe têm que estar junto nisso, né? Buscar essa informação, né? Vamos deixar a internet só para lazer e usar ela para o nosso aperfeiçoamento também, né? A gente sabe que os alunos, através dos laboratórios de informática nas escolas, acabam fazendo isso, não nesse momento, né? Mas no antigo normal, diariamente junto com os professores. E dessa forma, como a gente está hoje com esse novo normal, o aluno tem que buscar o seu conhecimento, a sua segurança, né? De ver de que forma pode estar seguro, e o principal que eu coloco para eles é que se coloque essa segurança para a família. Até eu coloco para eles, né? Quem é o adulto digital da casa de vocês? Ah, meu pai, a minha mãe. Não. O adulto digital da casa de vocês são vocês, os alunos são o adulto digital, porque eles têm mais tempo para poder estar conectado, eles têm acesso a essas informações de segurança na escola, né? E cabe a eles estar repassando essas instruções para a família, para proteger todo mundo. Ah, mas eu me protejo. Ok, tu te protege, mas e quem diz que o teu irmão mais novo ou mais velho, teu pai e tua mãe, está protegendo a tua imagem? De repente não está colocando uma foto tua brincando, ou aquelas, que nem o pessoal citou, né, os memes na internet, que pode estar constrangendo, e mais, né, servindo de material para bullying, né, André? Exatamente. A imagem é tudo, né? Assim como é que eu preservo a minha imagem no mundo real, no meu mundo profissional, principalmente, né? Sendo uma pessoa ética, né, responsável, e assim mesmo a gente muitas vezes enfrenta alguns problemas. Como é que eu preservo a minha imagem no ambiente virtual, né? Da mesma forma, tendo muito cuidado. Eu vou relatar um caso aqui que foi também emblemático, que aconteceu com alguns adolescentes da nossa rede municipal, acredito que há uns 3 anos atrás. Eles estavam respondendo sobre o ato infracional de pichação, né? E o caso foi parar na promotoria, e eles alegavam que não eram pichadores, enfim, que não haviam praticado aquela ilegalidade. O juiz determinou então que se monitorasse, né, que se fizesse uma investigação nas redes sociais desses dois adolescentes. E o que se encontra lá? Diversas fotos, diversas imagens dos dois com tubos de spray, né, fazendo fotos em paredes e muros pichados. Obviamente que eles atestaram, né, sobre o ato infracional que haviam praticado. Foi a prova, né, da culpa da responsabilização dos dois. Então tem que ter muito cuidado com isso. E tu vê que essa questão da pichação, né, não só é um ato invasivo contra o patrimônio de alguém, mas que está sempre alguém olhando. Seja alguém que passou na rua, seja alguém que está te filmando, seja uma câmera de segurança. Então a gente está vivendo literalmente o Big Brother, né? Ou seja, o grande irmão te observando de diversos ângulos, de diversas formas. E a gente volta a reforçar que essas infrações que a gente faz no mundo físico têm consequências não só para o adolescente, quanto para o seu responsável, seja pai, mãe, tutor, enfim, quanto no aspecto digital. Então, eu não preciso ter uma lei especificamente falando na parte digital para enquadrar alguém, né? O uso da imagem, lá na Constituição, não diz, né? Ah, você tem direito a preservar a sua imagem digital. Não, é a sua imagem, seja em qualquer âmbito que tenha, seja real, digital, enfim, né? Então, eu não preciso, logicamente, o que se fala no regramento
do mundo digital é de falar para a pessoa trazer essa lei anterior, não diria antiga, né? Essa lei anterior para ser aplicada de forma digital, que seria o quê? É o furto de informações. Então, como aconteceu na questão da lei de direito de imagem, que até tem o nome da atriz que sofreu com isso, que foi a Carolina Dickmann, né? Então, ela pegou o computador dela, levou numa assistência, e a pessoa que arrumou o computador viu o conteúdo que tinha, e tinha algumas fotos privadas dela, né? Umas fotos seminuas, e essa pessoa pegou essas fotos e começou a chantagear a atriz. Ou tu me paga um dinheiro ou divulga essas fotos na rede. Então, isso tem um enquadramento jurídico físico, e aí foi colocado mais um adicional, né, na questão digital. Até porque o que acontece? E o André fala isso com muito mais conteúdo do que eu na questão do bullying, né? Então, André, se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija. Mas o bullying ele tem que ser intencional, tem que ser mais de uma vez, ou seja, tem que ser repetitivo, né, para ser considerado bullying. Mas o cyberbullying não precisa ser repetitivo. Porque uma vez que você coloca isso na internet, você já está dando a oportunidade disso se repetir, de ser replicado, né, em outros meios e tudo mais. Então, para você ver a diferença entre o real e o virtual, a única coisa é que o virtual, ele agrava mais a tua questão da tua infração, né? Infração para o menor e um crime para o maior. Eu vou ser repetitivo, né, na questão da preservação da imagem, né? A privacidade é tudo. Até porque os adolescentes, as crianças, vão precisar da imagem futuramente. Hoje as empresas, quando fazem uma ficha cadastral em RH, elas vão consultar, vão perguntar se a pessoa tem, né, alguma página em rede social e vão consultar essa página e ali eles já têm ótimas informações sobre o perfil dessa pessoa, né? Quais são as suas preferências, o que que ela gosta de fazer, né? O que que ela curte, né? Muitas vezes a pessoa coloca lá, está procurando uma atividade no mercado de trabalho e coloca lá um post na segunda-feira. Pá, eu não vejo a hora que chegue a sexta-feira. Significa o quê? Que essa pessoa, obviamente, não tem ânimo, né? E não está tão interessada no trabalho, né? Mas, enfim, pensar muito bem antes de divulgar ou comentar alguma coisa nas redes sociais, usar as opções de privacidade, né, que são oferecidas pelos sites. Isso o Alexandre depois pode explicar melhor. Ei, André, nessa situação que tu colocaste de colocar algo na rede social, tipo, odeio a segunda-feira, adoro sexta, adoro festa, e o que que acontece? E a gente coloca, né? Ah, odeio a segunda, adoro final de semana, adoro festa, fui a festa aqui, festa ali. Qual é a imagem que se constrói dessa pessoa? É de um festeiro. E como tu mesmo falou, as empresas estão olhando as redes sociais antes de contratar. E quem é que vai querer contratar um festeiro? Uma empresa que promova a festa vai precisar de um cara experiente nisso, né? Só que muitas vezes essa postagem, ela é uma postagem fake também. Ou seja, o cara bota que adora a festa, tive na festa aqui, na festa lá, para ser popular. Ou seja, nem para festeiro ele vai servir, né? Então, essa exposição que a gente coloca hoje na rede social, se ela é verdadeira, vai nos colocar o nosso perfil, e aí a empresa vai saber o que está contratando. Se ela é falsa, vai ser pior ainda, porque de repente a empresa vai pegar um perfil que ela confia que está ali e esse perfil não é de acordo, né? Então, olha só as duas coisas de você postar na rede, né? Então, tem esses dois lados aí. O cuidado, né? Inclusive, ao se associarem algumas comunidades, alguns grupos, né, de Face, muitas vezes a gente acha que se identifica com aquele determinado grupo, né? O adolescente se identifica porque fora das redes sociais muitas vezes ele não se sente incluso, né, a um determinado grupo, ele não se relaciona, não consegue se relacionar com os colegas da escola.
mas ele se encontra no mundo digital. Mas mesmo esses grupos que são formados, constituídos, né, nas redes sociais, a gente tem que ter cuidado, buscar informações, né? Não acreditar em tudo que a gente vê, em tudo que a gente lê, né? Porque nós recebemos diariamente uma enxurrada de informações, mas isso não significa que seja conhecimento, né? E aproveito também a oportunidade para dizer que é importante a escola, né? Quando voltarmos com as atividades, importante a escola trabalhar esses temas, né? Com palestras, né? Com debates, oficinas. Isso é muito importante, né? Buscando sempre o melhor caminho, a melhor orientação naquela pergunta que eu fiz inicialmente, aquela questão que eu deixei no ar, né? O porquê nós acessamos as redes sociais, com que propósito, né? De navegar, né? De uma forma segura, ética, preventiva, cuidadosa, ou de naufragar, né? E aí a gente vai arrumar dores de cabeça, preocupações, problemas, inclusive financeiros, né, Alexandre? Uhum. Com pagamento de multa. Tem pessoas que acham que não dá nada, né? Ah, não dá nada. Eu divulgo a imagem que eu quero, sem autorização, né? Eu faço vídeos de conflitos na escola. Eu gravei um vídeo lá onde os colegas estavam brigando na saída da escola e coloquei nas redes sociais. Não dá nada. Essa percepção é equivocada, né? Tem responsabilização, sim. Tá? Inclusive, diversos professores já foram indenizados. O Alexandre pode falar sobre isso. Uhum. Então, a gente tem que ter, eu não canso de ser repetitivo, a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado. Nessa questão de estar filmando o pessoal brigando e tudo mais, você pode incorrer em duas coisas. Primeira, uso indevido de imagem. Segunda, negligência. Ou seja, por que você não ajudou a apartar aquela briga? A extinguir aquela briga? Né? Então, olha só, não é só o fato, estou filmando, né? E a negligência disso e na segurança. A Zilba coloca aqui para a gente, né? A Zilda Kloss. E quando compartilhamos o que a escola já postou? Ok, mas primeiro, antes de eu recompartilhar algo que a escola postou, o que eu faço? Chego, entro em contato com a escola, olha, você postou tal coisa em tal lugar, eu posso replicar isso? Pode, e que tenha isso por escrito, né? Aí fica muito mais fácil você pegar e divulgar isso novamente sem ter nenhum tipo de problema. Porque às vezes, isso falando na parte individual, eu posso estar postando algo agora num certo contexto que no futuro ele não condiz mais. Então a gente tem que ter esses cuidados. Então a gente já está aí com quase uma hora de live, né? Então vamos indo para os finalmente. Que eu queria dizer então para o pessoal, né? Sempre aquela coisa, cuidado com o dedinho nervoso. Cuidado no celular antes de estar tocando em algum link que você não conhece, antes de estar adicionando alguém que você não tem certeza se é verdadeiro ou não, antes de estar compartilhando algo de alguém sem ter a permissão. Né? Então, nós temos um grande problema hoje, que se caem muitos golpes, né, por ganância. Veio uma promoção de um produto pela metade do preço. Não existe. Todo mundo que está no negócio quer ter seu lucro. Né? Vem a questão da curiosidade. Clique aqui para ver as fotos da festa que você foi. Né? E a questão da carência, seja ela emocional ou financeira. Né? Então, alguns cuidados que a gente tem que ter cada vez mais e sempre olhando ao nosso redor, né? Ver se de repente aquela pessoa que está do meu lado não está me expondo de uma maneira que eu não gostaria. Eu vejo esse processo como irreversível, né? As tecnologias elas estão aí e nós temos que aprender a lidar com elas, né? Lembrando sempre de uma forma preventiva, certo? Para evitar problemas. Com relação também às crianças, né?
uma das preocupações que a gente tem e que infelizmente ocorrem são questões de pedofilia, né? Então, muito cuidado com o acesso dos seus filhos, quais são as amizades, né? Todos os riscos que envolvem, né, o uso das redes sociais, respeitar os limites de idade, né, não fornecer informações. Essas questões são muito importantes, né? E procurar sempre estar orientando, trabalhando nesse sentido em casa, na escola, né, em todos os ambientes digitais. Bom, então eu já começo aqui aí me despedindo, né? Agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente, né? Um monte de perguntas, nem todas foram respondidas. O pessoal no chat aqui, lançando uma pergunta, a gente não responde, outra pessoa do chat já responde a pergunta pela gente. Isso que importa, né? Essa troca de informações. E a gente gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários se gostariam que a gente fizesse uma segunda live, né? Colocando os temas, as perguntas. Depois a gente vai estar reanalisando essas perguntas para responder num segundo momento. E dizer que estou fazendo parte, então, do Instituto START. Nós temos um movimento que é o Família Mais Segura na Internet, do qual eu faço palestras, o André também faz parte desse movimento, e a gente está com uma campanha, então, da cidadania digital. Depois aí a Lu vai colocar o site da campanha, né, onde a nossa ideia é tentar ajudar as pessoas a entenderem como é que funciona essa questão dos cuidados com os dados pessoais, da importância em não quebrar um direito digital, né, um direito autoral, melhor dizendo, não expor as pessoas sem que elas tenham o seu consentimento, e que as escolas também podem participar dessa campanha, elas podem aderir gratuitamente à campanha da cidadania digital, onde vão usar o selo da campanha, né, nas suas publicações, nos seus trabalhos, e dizer que a gente não é o dono da verdade, a gente não está sozinho nessa caminhada, e que é muito bom a gente ter essa contribuição, né, do corpo escolar, sejam os alunos ou os professores. Então, André, mais uma vez, obrigado pela tua participação nessa nossa parceria que começou lá em 2012, né, lá numa das escolas que a gente foi palestrar junto, e a gente vem sempre trocando informação. Mais uma vez, então, André, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Alexandre, também a todos que nos assistiram, né? Quero dizer que a gente tem que ir se reinventando, né? Se reorganizando, reaprendendo. Eu também confesso que é a primeira live que eu participo, né? A gente fica um pouquinho nervoso, enfim, mas a gente vai se adaptando, vai aprendendo. Eu acho que é uma ferramenta extremamente importante, né? Falo da internet desde que utilizada da forma como nós falamos, de uma forma ética, responsável, segura, né? Preventiva e cuidadosa. Também queria agradecer a todos que participaram, os pais, professores, alunos, né? Gestores escolares, todas as comunidades escolares. Me coloco à disposição para alguma eventual dúvida, né? Agradecer as colegas do NTM, a secretária Flávia Vergani, secretária da Educação, que disponibilizou esse espaço para nós, né? Desejar um ótimo dia, um ótimo final de semana a todos, né? E cuidado com as redes sociais. Obrigado. Então, para finalizar, então, estendo o agradecimento aí ao pessoal que está nos bastidores aí, né? Cíntia, Raquel, a Lu, e pedir então que a Lu coloque o videozinho, né, da doutora Peck para nós finalizar essa live de hoje, né? Então, vai falar um pouquinho aí da questão da cidadania digital. Então, mais uma vez, obrigado a todos aí pela participação. Pode botar o vídeo para nós aí, Lu.
Vamos lá, que digital é assim mesmo. Então a Lu está achando o videozinho aí da doutora Peck, que ela fez especialmente para esse momento aqui, para finalizar a nossa conversa. Então mais gente aqui dando os parabéns, os bons dias. Questão da Silvia ali, né? Uhum. Vamos lá. Tá sem áudio, Lu. Volta e bota o áudio para nós ali. Vamos lá. Gente, essa live vai ficar gravada. Vocês vão poder assistir ela. Ainda está sem áudio. Ainda sem áudio, Lu. Peraí, vamos ver aqui. Ainda sem áudio, Lu. Peraí. De repente deixa disponibilizado, né, Alexandre? Então tá, gente. Opa. Então tá, vamos finalizando por aqui. A gente vai deixar o vídeo na descrição, aí depois da live. E a gente apresenta aí a doutora Patrícia dando o recadinho final dela numa outra oportunidade. André, mais uma vez, obrigado pela presença. A todos que comentaram aqui no YouTube, a gente também agradece. E, né, vão colocando as perguntas aí para a gente fazer uma próxima live. Obrigado a todos e um bom dia. Bom dia. Obrigado.